O segundo episódio da nova série do mundo de The Walking Dead, The Ones Who Live, acabou de chegar. Eu preciso vir aqui e falar pra vocês que esse episódio tá simplesmente magnífico, mas calma, que eu ainda não vou dar spoilers. Então, vem aqui comigo conferir se tá valendo ou não assistir essa nova série do mundo de The Walking Dead. Mas antes, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou HDR e se tu gosta de conteúdo de cinema, aproveita e me segue pra não ficar de fora de nenhum vídeo novo por aqui, até porque eu falo sobre séries e dicas também de filmes e séries que eu tô assistindo no momento. Então eu tenho certeza que vocês vão acabar gostando bastante do meu conteúdo. Então, sem muita enrolação, vamos falar de The Walking Dead. Eu admito pra vocês que eu não tava esperando um episódio tão chocante, tão marcante como foi esse primeiro episódio, até porque a crítica por si só, na verdade, já tava falando que os 4 primeiros episódios dessa série já estavam incríveis, só que eu não tava botando muita fé. Só que, na verdade, esse segundo episódio foi literalmente um plus do primeiro episódio. Foi uma coisa de louco. Até porque, só pra fazer um contexto aqui, o primeiro episódio foi totalmente focado ali na história do Rick, de como que ele passou ali os 6 anos, né, longe de tudo, se virando dentro lá do CRM, e esse episódio justamente foi mais focado justamente na história, no ponto de vista da Michonne aí, correndo atrás do Rick, tentando encontrar pistas, tentando encontrar algum jeito de se aproximar dele e vendo se ele realmente ainda tá em algum lugar e tudo mais. Então a gente teve esse ponto de vista diferente dessa vez. E no final a gente ainda teve já a mistura, né, que a gente estava justamente já esperando, que é de fato um momento marcante pra gente. Obviamente eu preciso comentar aqui com vocês que o elenco desse segundo episódio foi uma das coisas fenomenais. Eu admito que eu gostaria muito sim de possivelmente ver esses personagens de novo. Infelizmente eu acho que não vai ser tão possível, mas eu me surpreendi muito, até porque eles tiveram bastante espaço de tela junto com a Michonne e eu particularmente gostei demais do desenrolar desse episódio. Eu admito pra vocês que sim, mesmo assim, tipo, nesse segundo episódio eu ainda acho que não teve muito defeito. Eu admito ainda que o primeiro tá mais perfeito ainda do que esse. Esse também eu acho que tá legal, tá muito bem construído, tá muito bem desenvolvido, narrativamente falando e visualmente falando também. Mas assim, o primeiro me pegou muito mais. Assim, esse também me pegou muito. Mas o primeiro, pelo amor de Deus. E uma das coisas mais fenomenais é que a gente teve finalmente, né, um encontro de mais uma comunidade, digamos assim. Só que essa comunidade realmente foi uma comunidade bem diferente do que a gente já está acostumado a ver dentro do mundo de The Walking Dead. Foi justamente uma comunidade que anda pelas cidades, né? Que eles literalmente têm veículos, têm cavalos, eles estão sempre em movimento, em constante movimento. E também, assim, eu admito pra vocês que a história desse segundo episódio foi muito bem elaborada, muito bem feita, até porque a gente viu aí um pouco mais da Michonne, que justamente nesses 6 anos ela não parou de ajudar as pessoas, que ela ia encontrando no meio do caminho, justamente porque ela quer ajudar as pessoas e ela quer se ajudar também a de fato encontrar o Rick. Só que com certeza uma das partes, justamente uma só das partes, porque de fato teve várias partes que me surpreenderam nesse episódio, só que a primeira parte que mais me surpreendeu foi justamente a aparição de uma horda zumbi de 8 quilômetros de extensão. A coisa mais surpreendente e bizarra que eu nunca imaginei que eu ia ver dentro de The Walking Dead. Me lembrou até um pouco lá das pedreiras, sabe? Só que eu acho que, tipo assim, a dimensão de tamanho realmente das pedreiras era que, tipo, todos os zumbis eles estavam meio que acoplados tudo junto, e nesse não tinha, tipo, uma pedreira, alguma coisa fazendo uma barreira em volta. Era simplesmente muitos zumbis. E foi uma das cenas mais impressionantes e lindas, assim, dentro desse episódio, obviamente. Cada cena desse episódio parece que é literalmente um filme. Facilmente, se cada episódio tivesse pelo menos mais uns 35, 40 minutos, daria fácil para fazer vários filmes, tipo assim, 6 filmes, né, obviamente. Se tratando de que cada episódio vão ser um total de 6 episódios, seria insano. Eu admito que eu adoraria ver, mas eu ia ficar triste de ter que esperar tanto tempo para poder assistir cada filme. E sem contar também que essa horda de zumbi me surpreendeu muito. Uma das coisas que eu mais achei fenomenal também foi o desenvolvimento de cada personagem, não só obviamente da Michonne, mas desses personagens secundários, que na maioria das vezes a galera opta, né, por justamente não estar desenvolvendo muito bem esses personagens secundários, até porque tem gente que acha eles irrelevantes, só que de certa maneira eu gostei porque eles justamente fizeram o contrário, eles desenvolveram muito bem esses personagens dentro de um episódio só, para justamente a gente se comover com eles e sentir o que eles estão sentindo. Então,
justamente em cada cena que a gente passa, a gente literalmente se conecta dentro do episódio. Isso é uma das coisas fenomenais que principalmente essa série do mundo de The Walking Dead tá fazendo muito bem. Eu preciso falar aqui pra vocês que eu sei que provavelmente deve ter gente aí que talvez não tenha assistido de fato, terminado, né, The Walking Dead. E acho que uma das coisas principais dessa série é que justamente a gente não precisa necessariamente ter assistido The Walking Dead. A gente só precisa saber do enredo, que a Michonne tá indo atrás do Rick e que o Rick tá tentando voltar pra comunidade dele. Isso a gente já tem em mente, né? Isso a gente já tem na cabeça, e que justamente esse segundo episódio ele deixa muito isso explícito pra gente, que justamente a gente não precisa de fato ter assistido e ter conhecimento sobre todas as temporadas de The Walking Dead. Obviamente, se tu tiver, melhor ainda. Mas é aquela coisa, tu não precisa, sabe? Isso que eu acho que é um dos pontos principais, porque provavelmente essa série também vai pegar um público que não é só o público que assistiu ou que terminou de fato The Walking Dead, e sim um público que provavelmente parou algumas temporadas ali, ou que só conhece um pouco, que assistiu alguma coisa de zumbi muito bem elaborada, vai estar adorando demais essa série. Agora eu vou admitir pra vocês que eu vou começar um pouco de spoilers, então se tu ainda não viu esse episódio e quer se surpreender, aproveita e pausa esse vídeo e não esquece de salvar para justamente estar assistindo o que eu achei depois, porque justamente esse episódio me surpreendeu em cada cena, sem contar principalmente nas cenas do gás amarelo que aparece, uma das cenas mais fenomenais e icônicas, até porque ali a gente já estava mais ou menos na metade do episódio, e simplesmente por eu ter comentado aqui com vocês que eles conseguiram de fato desenrolar, desenvolver muito bem os personagens, a gente conseguiu sentir essa comoção em cada uma daquelas cenas. E também depois lá, mais pra frente, que a gente teve finalmente o encontro mais aguardado do mundo, que foi do Rick e da Michonne, que justamente no final do primeiro episódio isso já acontece de fato, mas agora a gente vai além disso. Essa cena comove a gente demais. E uma das coisas que de verdade eu não estava esperando nem um pouco é que justamente o anão fosse ir de Vasco. Eu não estava preparado para ver aquilo nem um pouco. The Walking Dead, assim, acaba com a gente. E literalmente essa série é aquela coisa assim. Tu tá assistindo ali o episódio, tu tá vendo o negócio, e tu literalmente não sabe o que vai acontecer. Porque pode estar na cena mais tranquila do mundo e simplesmente cair uma bomba, explodir alguma coisa, alguém, sei lá, explodir. Qualquer coisa pode justamente estar acontecendo. E literalmente pode estar no maior caos e simplesmente vir uma água calma e deixar tudo tranquilo. Esse episódio ele é recheado disso, do começo ao fim, e justamente fazendo a mesma coisa que o primeiro episódio está fazendo. Mas eu admito que, por conta do Rick talvez ter mais peso dentro da série, a gente se comove meio mais com ele. Mas esse segundo episódio a gente sentiu de verdade o que a Michonne estava de fato tentando encontrar. Que justamente eu admito para vocês que esse episódio, principalmente um dos pontos mais principais, é sobre ter fé e esperança. E isso eles levantam muito bem no desenrolar da história. Eu admito pra vocês que uma das coisas também mais surpreendentes que eu achei foi justamente o jeito que o Rick lidou quando encontrou a Michonne. Obviamente ele sentiu muita saudade e tudo mais, só que uma das coisas principais que ele fez foi olhar pra Michonne e falar: mente tudo da tua vida, porque eles não podem saber quem tu é e da onde que tu veio. Literalmente isso é uma das coisas fundamentais que eu, assim, ó, não estava esperando que ele fosse tomar uma atitude tão pesada assim, e eu me surpreendi muito com isso, porque ele conseguiu fazer isso funcionar direitinho, e literalmente a Michonne conseguiu mentir muito bem. Só que a gente sabe que toda mentira uma hora volta, né? E provavelmente em breve, se eles não agirem logo, provavelmente vai dar muita merda. Mas assim, eu admito que eu me surpreendi muito com todos os pontos do começo ao fim desse episódio. E assim, admito, tá? Não sei mais o que esperar dessa série. E eu admito pra vocês que eu tava com muito medo do Rick e da Michonne só de fato se encontrarem, ou se fossem se encontrar, no último episódio dessa série. E eu me surpreendi que isso aconteceu de fato muito antes do que esperado, até porque provavelmente vai ter ainda muitas cenas de flashback, como de fato já tá acontecendo, né? Tipo, a gente viu os 6 anos anteriores até o de fato agora que tá acontecendo pra eles, né? Então isso, querendo ou não, é uma cena muito importante e conta a história do como que eles se tornaram o que eles são agora. Isso é um dos pontos muito importantes pra dentro dessa série, que eu gostei muito que eles trouxeram. E assim, obviamente, pra quem já tava esperando que, fosse só reencontrar no último episódio, eles conseguiram surpreender a gente. Então assim, eu já não sei mais o que esperar, porque cada episódio é literalmente uma bomba nova pra gente. Só que não é aquela bomba ruim, é justamente o contrário, é a melhor bomba que eu já assisti em toda a minha vida, principalmente se tratando de The Walking Dead, que assim, eu já não tava esperando muita coisa, mas assim, tô me surpreendendo muito. E eu tô triste que eles vão ter poucos episódios, até porque eu vou sentir muita falta e eu tô com medo do que pode acontecer até o 6º episódio.
E eu quero que vocês aproveitem e comentem aqui o que vocês acharam desse segundo episódio, se vocês estão aí ansiosos para continuar assistindo essa série, porque eu admito pra vocês que eu tô muito ansioso e com medo ao mesmo tempo. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!